Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos ainda de pé. Abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós lemos nos versos 1 ao 16. Todos encontraram? Mateus, capítulo 5, versos 1 a 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. Os irmãos podem ser sentados, dando glória a Deus. A Bíblia. Irmãos, esse é o trecho muito conhecido da palavra de Deus, chamado Sermão do Monte, é o início do Sermão do Monte. Esse sermão que Jesus ensinou, a sua palavra, ao final dele as pessoas ficaram maravilhadas, como diz ao final dele, pelo seu ensino, porque testificavam que Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei, os escribas e fariseus, Mas aqui tem uns ensinamentos muito oportunos para o dia de hoje. Alguém já disse que se as pessoas seguissem totalmente os ensinos dessa palavra, não desviariam dos caminhos do Senhor, e a vida seria mais de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, as pessoas falam assim: mas Jesus não operava só milagres, Jesus ensinava. Mas na verdade Jesus intercalava ensino com manifestação de milagres, com curas também. E aí Jesus falou: e esses sinais são de seguir aqueles que crerem, e outros sinais ainda maiores farão. Então isso é para nós, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fixar a nossa meditação nos últimos versículos, a partir do versículo 14, onde diz: vós sois a luz do mundo, a partir do 13, aliás, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E uma coisa terrível que é ser escravizado, ser ofendido, ser caluniado, ser pisado pelos homens. Deus não quer que isso aconteça conosco. Mas Ele nos chamou para ser o sal da terra. E qual a função do sal? As irmãs aí que cozinham mais do que os homens, pode falar com propriedade, dar sabor, como diria, purificar, preservar, o que mais? Liberar.
chamados para temperar esse mundo, para fazer a diferença desse mundo. Nós somos chamados para isso. E se nós deixarmos de cumprir essa função de temperar, de dar sabor, né, de preservar, de orientar, o que vai acontecer no mundo? O que vai acontecer conosco? Perdemos essa função maravilhosa. E a palavra diz que para nada mais presta, né? Nos lugares que tem neve, as pessoas colocam um sal ali para diluir a obra neve, né? E Jesus fala, vai ser pisado pelos homens, né? Coisa terrível. O profeta Jeremias, no capítulo 17, 13, né? Fala que o nome daqueles que abandonam a Deus, né, será escrito no chão. Coisa terrível. E ser escrito no chão está sujeito ao vento levar e apagar logo. Está sujeito também aos homens pisar sobre o seu nome. Nosso nome é para ser escrito no livro da vida. Ele está num local assim, onde o Senhor vai abrir, no último dia, no dia do Senhor, vai abrir e vai achar a nossa inscrição ali, nosso nome. E vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno. Agora, ter o nome escrito no chão é terrível. Deus não quer que isso aconteça conosco. Mas também diz a palavra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma coisa maravilhosa para nós é alguém dar graças a Deus por uma coisa que a gente faz. Às vezes é uma coisa simples que a gente faz, né? E aqui Jesus falou assim, ó, que ainda que seja um copo d'água que você der a uma pessoa, né, pensando na obra do Senhor, de forma nenhuma você vai ficar sem o seu coração. Isso é maravilhoso. Quando a pessoa dá graças a Deus, glória a Deus pela tua vida, né? Porque você deu uma direção, você facilitou alguma coisa, você fez aquilo que Deus quer que você faça na terra. A palavra de Deus diz também que enquanto couber a nós devemos ter paz com todos os homens. Jesus Cristo nos traz a verdadeira paz. Não é a paz que o mundo dá. O mundo anda ansioso, né, procurando a paz. As pessoas andam assim, correndo de um lado para o outro, né? Nós já estamos experimentando o princípio das dores de que Jesus falou no sermão profético. Então os dias estão difíceis, né? Está vendo guerras, rumores de guerra, né? Reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, terremotos, né? Catástrofe em todos os lugares. Isso é para o povo de Deus ficar alerta, porque o dia do Senhor se aproxima, o dia do arrebatamento. Então nós devemos estar alerta, né, com esses sinais que o Senhor mostrou. E devemos fazer diferença na terra, porque o Senhor também prometeu, né, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. E que aquele que buscasse o Senhor, que invocasse o nome do Senhor, seria salvo. Então é época de evangelizar, né? É época de pagarmos o preço, é época de comparecermos à vigília, é momento de utilizarmos as armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, mas são espirituais, né? E poderosas para anular sofismas, enganos. Então nós devemos usar essa arma. A oração é uma arma espiritual. Devemos orar, interceder por todos os povos. No livro de Crônicas, o sacerdote Esdras escreve, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Ele vai descer do céu, vai ouvir, vai sarar a terra. Nós precisamos orar mais pela nossa nação, né? Nós estamos vendo aí as dificuldades que nós estamos tendo, né? Corrupção, né? Notícias ruins, né? Difamações, né? Aí, externamente contra o Brasil, né? As pessoas não acreditam mais, né? Corrupções em todos os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Então devemos orar. Antes de mais nada, né? Antes de criticar, vamos orar. É a incumbência nossa. Deus se agrada, né? O Salmo 147, ano 11, fala assim: Deus se agrada, né? Daqueles que o temem.
daqueles que o respeitam, daqueles que o consideram. E esses somos nós. Vamos utilizar essas armas. Mas, nesse trecho aqui, no versos 14 em diante, né, fala que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Jesus é a luz. Ele disse, né, em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto eu sou do mundo, sou a luz do mundo. João 9,5. Outros textos que falam de Jesus como a luz do mundo. João 1,4: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1,9: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João 3,19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 12:35 e 36: respondeu-lhe Jesus: ainda um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não nos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Irmãos, Salomão também falou, né, em Provérbios 4, 18 e 19, né? Falou que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem já viu o nascer do sol? Quem já reparou nisso aí? Já acordou de manhãzinho, né? Tem gente que não gosta muito de acordar de manhã e tudo mais, né? Às vezes você está num lugar assim tão bonito, montanhas ou uma praia, que é lindo. O nascer do sol é lindo, e é desse jeito mesmo, né? E é uma comparação muito inteligente da parte de Salomão, né? O homem mais sábio do mundo, né? Não é à toa que ele era considerado o homem mais sábio do mundo. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, devagarzinho, vai brilhando, tudo vai fazendo sentido. Daqui a pouco está tudo perfeito para você caminhar. É assim quando o homem aceita Jesus Cristo. Parece que não tem sentido, a vida está cheia de problemas, nada dá certo. Ele aceita Jesus, né? Daqui a pouco as coisas vão fazendo sentido, vai caminhando devagarzinho. Não que a pessoa aceitando Jesus, tudo vai ficar as mil maravilhas de uma hora para outra, porque o mesmo Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as coisas vão fazendo diferença, né? Deus vai aplanando os caminhos, a coisa vai fazendo sentido, vai se encaminhando, aí começa a trabalhar, aí começa a constituir família, aí Deus vai curando, vai libertando, né? É assim a vereda do justo, o caminho do justo, né? Vai brilhando mais e mais, assim como o nascer do sol. Mas ele diz também no verso 19 do capítulo 4: os ímpios não são assim, nem sabem eles em que tropeçam. Às vezes ele está numa situação, vou abraçar essa causa e tudo mais, de repente aquilo ali é um tropeço para ele muito grande, porque ele não sabe, não tem sentido, não tem orientação de Deus, não buscou a orientação de Deus, e às vezes não quer buscar a orientação de Deus. Então, irmãos, Jesus é a luz do mundo. Eu costumo falar esse versículo quando sai de casa, né? Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas. Vai evitar, né, a gente tropeçar em alguma coisa, ou até tropeçar fisicamente, né? A gente tem que orar em todas as coisas, até fazer uma compra do mês no supermercado, tem orientação de Deus, onde você deve ir, né? Porque é tão ruim, né, quando você compra uma coisa, não sei se aconteceu com irmãos, né? Na loja seguinte você olha e está mais barato. Puxa vida, por que não deu um pouquinho mais, né? Então a gente tem que pedir orientação de Deus mesmo, né? Então quem segue Jesus não mata um trevo, né? E às vezes você até tropeça fisicamente, né? Outro dia descendo no norte, né? Na rodoviária, né? Eu não segurei direito naquele negócio ali, aí tropecei, pelejei para não cair, mas caí. Mas Deus protegeu esse meio, né? E aí não aconteceu nada. Eu pensei que deu o joelho e ia ficar assim todo esfolhado, estourado, mas não aconteceu nada. Aí mesmo assim eu agradeci, né? Mas a palavra de Deus manda a gente agradecer em todas as circunstâncias. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus que é convosco. Então até no momento desse Deus te protege, né? Graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bota agora a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós não somos luz
carrega luz. Isso é interessante, essa colocação. Nós somos, né, como se fosse um candelabro, o veleiro, né? Nessa passagem que Jesus, né, está registrado aqui, do Sermão do Monte, né, fala assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Certamente os móveis da época de Jesus, né? Alqueire que seria um aparador, alguma coisa que eu imagino, né? Mas o velador, aquele lugar onde colocava a luz, e ali ia ficar um lugar de destaque para iluminar. Não podemos servir a Deus secretamente, porque no reino espiritual nós somos conhecidos. Nós, aceitando a Jesus, né, testemunhando diante dos homens, né, nós estamos testemunhando no reino espiritual. Então não nos podemos esconder que servimos a Deus e confiamos em Deus. E muitas pessoas nos procuram, né? Não, eu quero uma orientação sua, eu quero uma oração, né? Uma vez eu testemunhei, né? Estando na rodoviária, um monte de gente, aquelas filas, fila para um lado, fila para outro. Aí um moço olhou para trás, um senhor, ele estava com a aparência de estar embriagado. Ele olhou assim para mim e falou: o senhor é crente, né? Sou serradeiro. Eu falei: sim, senhor, o senhor pode orar por mim aqui? Glória a Deus. Aquele monte de gente, todo mundo já está olhando, né? Para você nessa hora, todo mundo olhando. Não, eu orei por ele, Deus, dá paz de espírito para esse homem. Soluciona o problema dele, né? Tira todo o conflito da vida dele em nome de Jesus. Aí ele pegou e disse: muito obrigado. Aí se foi. Muitas pessoas querem dizer: Senhor, me usa. E aí Deus quer usar, e às vezes as pessoas se omitem, não pegam o talento. O Senhor não quer que seja assim, né? Amém? Então, continuando. Nós não somos luz, mas a lamparina que carrega a luz. Nós somos o objeto, né? O castiçal, o candelabro, o velador. Luz do mundo não se encaixava nem para o maior dos profetas, João Batista. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que anda vinda no mundo, ilumina a todo homem. João 1, 8 e 9. É aplicável aqui aos discípulos quando estes brilham com a luz de Cristo. Em lugar alguma das escrituras, os crentes são chamados de luz. Os tradutores colocaram a palavra luz, mas o correto é iluminar, como está em Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na quais resplandeceis como luzeiro do mundo. Então, nós somos luzeiros, né? Aquilo que transmite a luz, aquilo que carrega a luz. Nós somos representantes, embaixadores de Cristo, aquele que é a luz do mundo. Amém? Então, grande responsabilidade, né? Então, uma lamparina pode ser apenas decorativa, um candelabro decorativo, uma lâmpada apagada, não pode, né? Então, na nossa casa nós temos lâmpadas apagadas, né? Mas que não iluminam, lâmpadas que já venceram, né? Não servem para nada, né? Irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, verso 9 a 20, o apóstolo João registra a visão do Apocalipse. Vamos ler esse trecho porque é importante aqui para orientar essa palavra, né? Apocalipse, capítulo 1, né? Apocalipse, todo mundo sabe onde é, o último livro da Bíblia, né? Embora pareça que seja um livro assim, todo estudado. Às vezes a pessoa acha complicado, né? Mas é interessante estudar o Apocalipse, né? Porque aqui diz, né? Bem-aventurado aqueles que leem e estudam essa palavra, porque o fim está próximo, né? No verso 9 ao 20 diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltava, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem,
com vestes taladas e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí de seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vejam, irmãos, a igreja é formada de pessoas. Cada um de nós é uma igreja, é uma parte da igreja. Cada um de nós, no meio da semana, nos nossos afazeres cotidianos, né, saímos do nosso trabalho, mas é uma porção da igreja. Nós constituímos o corpo de Cristo. Né? Então nós somos candeeiro, fazemos parte do candeeiro, entendeu? Então nós temos, né, essa incumbência, essa responsabilidade. E a igreja de Éfeso, especificamente, no capítulo 2, verso 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, testificando mais uma vez, né, que nós somos os portadores de luz, devemos ter cuidado, os candeeiros, candelabros, né? Em nós deve brilhar, né, os mesmos brilhos que brilhou em Jesus Cristo. E nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Então aqui nessas cartas aí, trazem admoestações, estímulos, exortações e alertas que servem para até o dia de hoje. Não nos esqueçamos, nós somos, né, essa luz. O próprio João Batista é apresentado como a lâmpada que ardia e iluminava. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João 5,35. Mas este mais aponta para as obras. Portanto, luz tem a ver com obras, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, disse Jesus, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. João 5,36. A luz tem que vir de alguma fonte, e a fonte é Jesus. Deve-se observar que as duas figuras, sal e luz, são muito interessantes e expressam a mesma função. Então o sal, como nós vimos aqui, opera na massa, no interior, para preservar, mas a luz opera no exterior. O sal diz respeito às massas, à humanidade, a luz aos seus frutos. São semelhantes à parábola que Jesus ensinou do fermento e da semente de mostarda, em Mateus 13, 31 e 33. O crente, irmãos, não pode esconder de ser luz, que representa Cristo, mas deve colocar essa luz, isto é, exaltar a Cristo, colocá-lo num lugar alto de destaque para que todos vejam. E a melhor maneira de mostrar a luz é através das obras ou do testemunho de vida. Efésios 5, 8 a 10 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. Sendo os caminhos do homem, irmãos, agradável a Deus, a palavra diz que reconcilia com Ele até os seus inimigos. Então devemos realmente buscar agradar a Deus e perguntar, né, Senhor, o que eu faço para te agradar hoje, nesse dia, né? Glória a Deus. Nesse tempo, no local onde o Senhor me colocou para morar, para trabalhar, né, para viver, o que eu faço para te agradar aqui?
Me capacite, Senhor. Ele tem que buscar do alto essa direção. Muitos cristãos são apenas lamparinas ou lâmpadas apagadas, sem brilho, sem obras, que não testificam da verdadeira luz. Às vezes se deixam ofuscar pelo ambiente, se deixam contaminar, quando o contrário, que deveria ser certo, né? Influenciar, não nos deixarmos influenciar. Deveria ser o contrário, não podemos ser ofuscados, né? Não podemos agir assim. Devemos brilhar como lâmpadas acesas, com esses objetivos, né? Pelo testemunho cristão, pela forma de viver e iluminar, pelas palavras corretas, né? Em Tiago 3,13 diz: quem é sábio e inteligente mostra em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder as suas obras. Lá no Sermão do Monte, né, Jesus falava: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Né? Lá nas bem-aventuranças. A luz brilha para mostrar o que existe ao redor e não para chamar a atenção para si mesma. Então, quando a luz, Deus coloca, né, no lugar de destaque, capacita, né, dá qualificações, dá dons, de repente aquela luz começa a achar que é melhor do que o Senhor, né? E aí começa a derrota dele. A soberba, Deus não tolera a soberba, Deus abomina, né, o orgulhoso, o soberbo, né? E às vezes a pessoa começa, na obra do Senhor, né? Começa bem na obra e tudo mais. De repente começa a vaidade, entra no seu coração. E começa a dizer que é melhor do que todo mundo e esquece do Criador. Moisés, né, orientou o povo: quando vocês entrarem na terra prometida, que Deus começar a abençoar vocês, Números capítulo 8, né? Vocês não podem dizer que foi o braço do Senhor de vocês que conseguiu isso, mas foi o Senhor conseguiu todas essas vitórias para vocês, né? Não vai se esquecer do que Deus fez por nós, né? Então constantemente devemos lembrar das maravilhas que Deus executou na nossa vida. Muitos, se forem testemunhar aqui, não termos a oportunidade, as pessoas vão dizer, né, da situação caótica que era a sua vida anteriormente, mas Deus nos libertou e Ele quer o melhor para nós. O melhor para nós Deus quer. Ele sabe do nosso potencial, sabe das nossas dificuldades também. Então vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor na terra. Quero ser luz do mundo, quero ser sal da terra. Então, certos pregadores, né, quando recebem a bênção do acesso, né, ao meio de comunicação, né, de repente começa a se orgulhar. Aí dá um tempo você procura por ele e já não vê mais. Porque o Senhor não dá a sua glória ao homem, né? E nós vimos isso aí, né? Registrado na Bíblia, né? Quando a pessoa começa a se orgulhar demais, né? Aí Deus vai e corta ali, né? Poda ali e tudo mais, para dar um tratamento na pessoa, né? A gente vê isso, né, na vida do rei Uzias, né? Deus abençoou ele, porque ele fez o que era reto, né, diante de Deus, e Deus começou a abençoar. Começou a abençoar, ele progrediu, prosperou, enriqueceu. Daí a pouco ele achou que estava podendo demais. Ele já queria fazer coisas que não era para ele fazer. Deus atacou ele com uma letra. Aí acabou a grandeza do homem. Assim aconteceu com o adversário das nossas almas, com Satanás. Ele era um anjo de luz, ele era chamado Lúcifer. Ele era responsável, né, pelo coral celestial, né? Daí a nossa preocupação também, né, com os louvores, né? Os que louvam a Deus, os levitas, né? Deve se realmente buscar mais a Deus, né? Se consagrar mais, né, para não se deixar levar pela vaidade. E o Senhor, né, o repreendeu, tirou da presença dele, né, e foi atirado dos céus, porque ele quis, né, ser igual a Deus. Ele falou assim: só me falta agora sentar naquele trono, ser igual a Deus, ser superior a ele. Deus não tolerou. Deus conheceu esse pensamento na Bíblia, e com esse pensamento ele assedia as pessoas, né? Ele fala para as pessoas, né? Exatamente para buscar a derrota das pessoas que servem a Deus. Devemos tomar cuidado com isso, né? O verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, é luz que ilumina,
O salmista compara a palavra de Deus a uma luz. Salmo 119, 105. Alguém pode recitar esse versículo? É muito conhecido. Vamos? Lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha mais uma comparação, né? A palavra de Deus ilumina, né? Ela orienta. Então devemos buscar constantemente. Eu não consigo entender como uma pessoa passa a semana toda sem abrir a palavra de Deus, sem ler um versículo, sem meditar no capítulo da Bíblia, no ensinamento, né? Nós temos a revista da Escola Bíblica Dominical para acompanhar nas leituras diárias, né? Para chegar no domingo e participar melhor aqui, né? Não podemos deixar de nos alimentar da palavra, porque a palavra de Deus é verdadeiro alimento. Devemos nos alimentar da palavra de Deus. Então, devemos buscar constantemente, né? Jesus falou assim, devemos buscar, né, a palavra de Deus, o seu reino, a sua vontade, enquanto é dia. A noite vem, em que ninguém mais, né, pode fazer nada, pode trabalhar. Davi era dito por Deus como uma lâmpada acesa em Israel, que nunca deveria se apagar. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos. Como viver para se tornar uma lâmpada de Deus? Alguém poderia perguntar, como posso ser e tornar essa lâmpada, né? A igreja primitiva se tornou a grande luz de Cristo, manifestando a Cristo em 3 áreas. Primeiro, pela manifestação do poder de Deus, né? Que havia aquela amizade, né? Havia aquela comunhão, e o Senhor ia acrescentando dia a dia o número daqueles que iam sendo salvos. Havia assim comunhão no partir do pão e nas orações, todos frequentavam a igreja, né? Então o poder de Deus operava. Segundo, pela qualidade de vida dos crentes, né? Ele não estava procurando coisas suntuosas, né? Demais, ele estava procurando o bem do seu próximo. E Jesus fala assim, né? Escrevendo, falando para o doutor da lei. Esse doutor da lei, esse registro está em Marcos capítulo 10, ele quis testar a Jesus, né? Para ver se achava ele em alguma falha, para ter com que eu acusava diante dos homens. Constantemente eles faziam isso. Então perguntou, mestre, o que eu faço, né, para herdar a vida eterna? Aí Jesus constantemente falava, né? Você conhece o mandamento, você pratica, você coloca, você é caixa, tudo mais, tal. Aí perguntando ainda para ele, o que você acha? O que a lei diz? Ele falou assim, não, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você respondeu bem. Agora falta praticar isso. E aí contou a parábola do bom samaritano. Ele falou assim, olha, certo homem, né, estava viajando e foi atacado por um salteador, por um ladrão, né, que deixou ele, bateu nele e ficou lá no chão prostrado. Passou o levita e falou, não, estou ocupado demais, não vou poder ver o que essa pessoa está precisando, eu tenho minhas funções. Passou o sacerdote da mesma forma, não estou ocupado demais, de repente vou atender esse homem, vou me atrasar, vou me sujar. Aí de repente passou o samaritano, ele pegou aquele homem, né, viu ali as feridas, pensou as feridas, levou ali para um aposento, né, uma pensão, e pagou ali a diária dele, né, e ainda falou para ele, pensando nas feridas. Eu imagino que isso quer dizer assim, quando isso acontece, poderia ter acontecido comigo, você vai melhorar, vai superar, o importante é a vida. Às vezes não precisa falar isso para uma pessoa que teve um carro roubado, né, teve um infortúnio na vida. Nós devemos ser os portadores dessa luz, né, dessa palavra, né, de amor para o nosso próximo. Então isso é amar o próximo. E aí Jesus pergunta a esse doutor da lei, quem foi o próximo desse homem aí? Não, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus falou assim, vai, faz o mesmo e terás um tesouro no céu. Então Jesus ensinava constantemente isso. E devemos praticar, colocar isso, né, em prática, não ficar só na teoria, não é só lendo, né? E bom, esse foi muito bonito, que bênção, que maravilha essa igreja primitiva, né?
Vamos colocar isso em prática nas nossas vidas, né? Então, pela qualidade de vida dos crentes, pela prática das obras de defesa da justiça social, pela manifestação do poder de Deus, né? Então, pela prática das obras e defesa da justiça social. Irmãos, devemos estar preocupados, né, com o bem-estar dos nossos semelhantes. Um dia, conversando com o irmão falou assim: por que as grandes igrejas que têm grandes recursos, por que não investe, né? Construindo creches, asilos? Irmão, tem sentido isso aí. Nós devemos investir, né, na justiça social. A igreja primitiva, irmão, ela era tida como útil naquela sociedade. Então nós devemos buscar isso, incentivar isso, cuidar dos nossos semelhantes, né? Fazer com que a vida das pessoas, né, seja menos difícil, e fazer com que as pessoas lembrem que há um Deus na terra, né? Então devemos ter esse cuidado. Em cada cidade, Deus tem o seu candelabro, a sua lâmpada. A igreja é esta lâmpada. Lâmpada sem azeite e que não ilumina, não é igreja. Pode ser um clube, uma organização e até um cemitério, mas não é igreja. A verdadeira igreja, por mais fraca que seja, como alguma das igrejas do Apocalipse, né? Cristo passeia no meio delas, e esta reflete a luz que brilha no mundo. Então nós vemos igrejas assim, aparentemente fracas, pobres, desvia, te atira, mas Deus sabia o potencial, né? Sabia a qualificação daquela igreja. E Jesus falava, né? Ao que vencer, né? Vou recompensar, né? Ao que vencer. Então é preciso perseverar, né? No final dessa carta, cada igreja, né? Jesus dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, todo-poderoso, né? Então, ao final, eu dizia assim, uma palavra importante: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a cada final, né, de uma carta, a cada igreja, ele dizia isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, né, dá-lhe que ele se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para uma igreja, né? Para outra igreja, o vencedor, de maneira modo nenhum, sofrerá um dano da segunda morte. Mas ele sempre dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão, nós estamos no período da graça, em que o Espírito Santo é que está falando aos corações. Nós somos encarregados apenas de transmitir a palavra de Deus. Fala, quer ser oportuno, quer não. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós não podemos deixar de falar, porque quem tem ouvidos para ouvir, deve ouvir. Na época de Jesus falava também: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós estamos no período da graça ainda. Então devemos falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem pessoas que não vai querer ouvir, vai pensar em outra coisa, né? Vai pensar nos problemas, no que tem que fazer no seu cotidiano. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós devemos falar, né? A igreja de Tiatira, Jesus escreveu, né? Mandou escrever, né? Assim como também eu recebi do meu Pai, terei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Irmãos, a igreja da nossa cidade está brilhando o quê? A igreja dessa comunidade, dessa quadra, o que ela está brilhando, né? Você está sendo sal e provocando a sede pelas fontes de águas vivas? Então, uma das funções a função do sal também, ele dá sede. E quando você tem sede, né? Que comeu uma comida temperada, você dá vontade de beber o que? Água. Não dá vontade de beber refrigerante, né? Ou suco, ou qualquer outra bebida. A bebida mais pura é a água. Jesus se compara à água. Eu sou a fonte de água viva, né? Quem beber dessa fonte jamais terá sede eternamente. Sede, né? Da palavra de Deus, sede espiritual. O caminho que você escolheu para andar é exemplo para outros andares? Em Hebreus 12 a 13, diz assim: por isso,
restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, nós conhecendo esse caminho, nós temos uma responsabilidade também espiritual, de dar exemplo, bons testemunhos, a fim de que aquele que está nos observando, ele não tropece pelo nosso mau testemunho, pelo nosso mau procedimento. Nós temos essa responsabilidade. Na carta da igreja de Tiatira, Apocalipse 2:21, Jesus afirma: dei tempo para que se arrependesse. Olha, irmãos, incrível isso. Eu já vi pessoas falando assim: não, Deus sabe que eu tenho essa fragilidade, Deus me conhece desse jeito, Deus me tolera, Deus me aceita desse jeito. Mas não é assim. Deus dá tempo para a pessoa se consertar. A essa igreja Deus está falando: dei tempo para que se arrependesse. Lá em Isaías, capítulo 30, verso 18, fala que Deus dá tempo para que eu possa abençoar. Deus está dando tempo, mas chega um momento que a pessoa já passa a criticar, passa a zombar de Deus, aí passa a zombar do Espírito Santo, aí termina ali o tempo da graça para ele. Então não podemos proceder dessa forma. Então o profeta diz: dei tempo para abençoar, para tomar uma postura. Que tempo é esse? Para tomar uma postura na direção de Deus. É muito simples. Nós devemos testemunhar de Deus, porque tudo no reino espiritual é tomado por atitudes, palavras e ações. Então, quando a gente aceita o apelo, a gente concorda de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, você está assinando um documento no reino dos céus. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. Então aí o inimigo não lhe toca sem permissão de Deus. Amém. Então aí é um procedimento que ele precisa fazer, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os seus mandamentos não são pesados, são esforços simples, se levantar, dar um passo na direção da vontade de Deus. Então nós estamos aí, eu considero que nós estamos no início do ano. As pessoas falam que no Brasil o país só começa a funcionar depois do carnaval, essas palavreadas, essas coisas assim horríveis que se falam da nossa nação, quer dizer, aprender, mas todo dia tem. No Salmo 118, o salmista fala assim: esse é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele. Então cada dia é um dia de você buscar a presença de Deus, de tomar uma atitude que agrada a Deus, de dar um passo na sua direção. Então devemos fazer isso. Então somente conservar o que tem, diz Jesus lá na igreja de Tiatira. Perseverai até o fim. Então é necessário perseverar. Lá em Mateus 10, 22, 24, 13 fala sobre a necessidade de perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Até que eu venha, perseverar até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Nações, irmãos, aqui pode considerar sobre os povos, sobre a vizinhança, sobre as pessoas. Deus nos dá autoridade espiritual. Hoje de manhã, quando eu fui cumprimentar a irmã que estava se batizando, a irmã Francisca, já estava muito emocionada. Então foi lindo aquele batismo, A água estava fria, as pessoas estavam no calor, cantando ali, e a irmã estava assim emocionada. E eu falei assim: Deus está dando autoridade espiritual para mim. A senhora é autoridade na sua casa, repreende a ação do inimigo, e busca a paz de Deus na sua casa. Deus vai honrar a sua fé. Pela sua atitude, você está dando assim um testemunho para o mundo, que está morrendo para o mundo, está nascendo para a vontade de Deus. Então exerça a sua autoridade em nome de Jesus. Você tem autoridade na sua casa, e busca a paz, para que todos tenham paz na sua casa, tenha provisão de Deus, Então, irmãos, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, não se detém, e se detém, o Senhor se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, com essa palavra, bem-aventurado, essa palavra quer dizer feliz, muito mais que feliz,
Eu quero deixar essa palavra para os irmãos, né? Procure ser feliz. O caminho você sabe, né? Felicidade não está na riqueza, né? Não está no reconhecimento humano, mas está no reconhecimento de Deus. Ele dá a verdadeira felicidade, né? Aqui no Sermão do Monte, né? Ele começa falando: bem-aventurados, né? Bem-aventurados esses, aqueles, os mansos, os pacificadores, né? Os misericordiosos, os perseguidos por causa da justiça. Sejamos, procuramos ser, irmãos, esses bem-aventurados. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. E essa meditação que eu queria trazer para os irmãos nesta noite, né?